A aula de hoje é sobre os termos acessórios da oração. Quando a gente faz o estudo da análise sintática, nós sabemos que oração é toda frase que possui um verbo. É o que a gente chama de período simples. E ao analisarmos os períodos simples, nós temos que analisar os termos que compõem a estrutura desses períodos simples. Ou seja, dessas orações, dessas frases que possuem apenas um verbo. E esses termos, eles são classificados em 3 categorias. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Os termos essenciais e os termos integrantes, nós já falamos a respeito deles em outras 2 séries de vídeos em que estudamos esse assunto. Hoje, nós vamos ver os termos acessórios, a primeira parte, os adjuntos adnominais, ok? Então, nós vamos lá, acessórios. Como o próprio nome sugere, eles são acessórios. São aquelas palavras, aquelas expressões que são colocadas na frase de forma opcional. A ausência dessas palavras e frases não vai alterar nenhum momento, não vai alterar em nenhum momento a estrutura sintática da frase, nem tampouco também o seu significado. Então, os termos acessórios, eles estão ali para enriquecer, para ampliar a oração. Eles podem modificar, especificar outros termos da frase, caracterizar os seres, determinar substantivos, explicar termos, exprimir circunstâncias, entre outras funções. Essas funções são todas secundárias, já que as informações a mais, já que são informações a mais dentro do contexto da frase. Mas, embora os termos acessórios não sejam fundamentais para a estrutura sintática das orações, eles participam da construção do sentido dos enunciados, tornando o sentido dos substantivos mais precisos e o significado mais amplo. Então, quais são as funções sintáticas que formam os termos acessórios da oração? São os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto. Nós vamos ver cada um desses 3 separadamente. Hoje, nós vamos ficar com os adjuntos adnominais, que são os primeiros. Agora eu botei aqui para vocês alguns exemplos. Olha essa primeira oração. Anoiteceu. Uma oração formada por apenas uma palavra. E essa palavra, anoiteceu, é um verbo intransitivo. Ela possui um sentido completo. Anoiteceu. Essa oração, ela tem sentido completo, é formado pelo verbo intransitivo e não tem sujeito, porque esse verbo aí, ele indica um fenômeno natural. Agora eu posso enriquecer a minha oração. Tá lá ela, anoiteceu, mas eu posso dizer que ontem, vagarosamente, anoiteceu em Fortaleza. Olha como é que eu enriqueci a minha oração. A minha sentença trouxe mais informações. Que tipo de informações foram incluídas ali? Informação de tempo, informação de modo e informação de lugar. Então, essas palavras, ontem, vagarosamente, e a expressão em Fortaleza, estão ali exprimindo circunstâncias de tempo, de modo e lugar. Se eu tirá-las da frase, a minha frase não perde sentido. Vai continuar lá, anoiteceu. Elas estão ali apenas como termos acessórios, acrescentando informações. Por isso são chamados de adjuntos adverbiais. Agora olha outro exemplo. Anéis são valiosos. Como que eu posso enriquecer essa minha oração? Eu posso colocar os anéis de ouro são valiosos. O que são valiosos? Os anéis de ouro. Então, nós temos ali os o de ouro, que determinam e caracterizam o núcleo do sujeito. Qual é o sujeito dessa minha oração? Os anéis de ouro são valiosos. Os anéis de ouro é o sujeito. Nesse sujeito, a gente encontra 1, 2, 3, 4 palavras.
os anéis de e ouro. Dessas 4 palavras, a palavra anéis é a mais importante. É o substantivo ali daquela parte da frase. Então, a palavra anéis é o núcleo do sujeito. E essas palavras que estão em torno desse núcleo são os adjuntos adnominais. Eles estão ali para determinar e caracterizar o sujeito. Olha o outro exemplo de termos acessórios. Luís de Camões é o autor de Os Lusíadas. Como é que eu posso acrescentar, enriquecer essa minha frase? Eu posso explicar, por exemplo, quem é Luís de Camões. Luís de Camões, um poeta português, é o autor de Os Lusíadas. O poeta português está ali com uma intenção: explicar o termo a que ele se refere. Qual é a função sintática que tem essa responsabilidade? É o aposto. Então, adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e aposto, eles estão ali para formarem, enriquecerem e informarem, trazendo informações a mais às orações. Hoje, nós vamos ver primeiro a palavra ad, em latim, é uma preposição, é um prefixo que significa junto de. Então, quando a gente coloca adjunto, quer dizer que está unido, próximo a, junto de alguma coisa. Adnominal, nominal, se refere a nome. Então, adjunto adnominal quer dizer que ele está junto com o nome. E nós sabemos que em língua portuguesa, a classe dos substantivos é a classe que é chamada de nome, que serve para nomear todos os seres. Então, todas as palavras que fizerem referência aos substantivos que são núcleos de funções sintáticas, a gente vai chamar de adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são sempre parte de um outro termo sintático. Você vai encontrar um adjunto adnominal dentro do sujeito. Você vai encontrar um adjunto adnominal dentro do objeto, dentro do agente da passiva. Então, os adjuntos adnominais, ele está sempre junto, dentro de uma outra função sintática. E ele sempre vai fazer referência ao núcleo, se esse núcleo for um substantivo somente, certo? Ele vai estar ali para quê? Para qualificar, para caracterizar, determinar ou indeterminar, especificar, delimitar o sentido desse núcleo a qual ele se refere. Quais são as classes gramaticais que podem servir como adjuntos adnominais? Os artigos, todos os artigos sempre serão adjuntos adnominais. O, os, a, as, uns, uma, umas. Esses sempre serão adjuntos adnominais. Os pronomes demonstrativos, esse, este, aquele. Os possessivos, meu, teu, nosso. Os indefinidos, algum, ninguém, alguém, vários. Os interrogativos, qual, quem, que. Os relativos, o qual, os que, cujo. Os numerais, 1, 2, 3, 4. Os adjetivos, que são as palavras que caracterizam, e as locuções ou orações que vão representar essas classes gramaticais. Então, o adjunto adnominal, ele vai estar ali girando em torno do núcleo de uma determinada função sintática. Vamos ver alguns exemplos de adjuntos adnominais. Crianças são admiradas. Como é que eu posso enriquecer essa minha frase? Como é que eu posso tornar essa minha oração mais rica, com mais informações? Eu posso acrescentar ali um termo acessório. Crianças obedientes são admiradas. Quem são admiradas? Crianças obedientes. É o núcleo do sujeito. Aliás, é o sujeito, crianças obedientes. Qual é o núcleo desse sujeito? Crianças. Crianças é um substantivo. Então, obedientes se refere a crianças, que é um substantivo. Logo, obedientes será um adjunto adnominal.
Olha o outro exemplo. A professora comprou um livro. Como que eu posso enriquecer minha frase? A professora comprou um livro de histórias novo. Então, olha como é que eu aumentei, enriqueci a minha oração com mais informações. E aí nós vamos ver aqui. Quem compra alguma coisa. O que a professora comprou? Um livro de histórias novo. Então, o livro de histórias novo está funcionando ali como um complemento verbal do verbo comprou, porque quem compra, compra algo. Então, é um objeto direto. De todas essas palavras que formam esse objeto direto, qual é o núcleo? Livro. E livro é um substantivo. E todas essas palavras que estão aí destacadas em vermelho, de histórias e novo, se refere a livro, se refere ao núcleo do substantivo. Portanto, elas são adjuntos adnominais. É um artigo de história, é uma locução adjetiva. Por que é uma locução adjetiva? Porque ela está ali caracterizando o livro. Não é qualquer livro, é um livro de história, de histórias. E é uma locução porque tem duas palavras, uma preposição e um substantivo ali. E novo, que é um adjetivo. Olha o outro exemplo. Receitas foram deixadas. Vamos enriquecer. Receitas foram deixadas? As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Olha como é que a minha oração ficou bem mais enriquecida, com mais informações. E aí, nós temos ali as melhores receitas, é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Receitas. Então, as e melhores se referem à receita. Receitas, que é o núcleo do sujeito. Olha do outro lado. As melhores receitas foram deixadas por quem? Pelos nossos avós. Pelos nossos avós é o agente da passiva. Qual é o núcleo desse agente? Avós, que também é um substantivo. Então, reparem, dentro do sujeito e dentro do agente da passiva, os dois possuem um substantivo como núcleo. E as palavras que giram em torno desse núcleo são exatamente os adjuntos adnominais. Então, a gente vai encontrar dentro do sujeito um artigo as, um adjetivo melhores. Dentro do agente da passiva, nós vamos encontrar pelos. Reparem que pelos é uma contração de preposição. É a preposição por mais o artigo os. Então, na verdade, ali, o os, o artigo que forma o pelos, que é o adjunto adnominal. Porque preposição não tem função sintática. Nossos, pronome possessivo. E o último exemplo, a gente tem ali, nunca lhe contei segredos. Acrescentando termos acessórios para enriquecer, nós vamos ver ali, então, que nunca lhe contei aqueles 2 segredos dela. Nunca lhe contei aqueles 2 segredos dela. É a frase enriquecida com os termos acessórios. E aí, então, nós vamos ver como vai funcionar essa análise. Nunca lhe contei. Aí, nessa oração, o sujeito está oculto. Quem contei? Eu contei. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Contei o quê? Aqueles 2 segredos dela. A quem? A ele, o lhe. Pronome oblíquo. Então, aqueles 2 segredos dela funcionam ali como um complemento verbal do verbo contei. É o objeto direto dele. E aí, então, o núcleo desse objeto direto é a palavra segredos. E a palavra segredos é um substantivo. Então, aqueles 2 e dela se referem a esse núcleo do substantivo. Eles serão chamados de adjuntos adnominais. Aqueles é o pronome demonstrativo. O 2 é o numeral. E o dela é o pronome possessivo.